A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Deus abençoe o missionário que dirigiu essas atividades desse culto até aqui. Hoje nós queremos dar continuidade no nosso capítulo de estudo, que é o capítulo de número 8 do livro de Romanos, tá bom? Capítulo de número 8 do livro de Romanos. Na terça-feira passada nós falamos da parte A do primeiro versículo, tá? Hoje nós iremos falar a parte B do primeiro versículo. Se Deus quiser, na próxima terça nós vamos terminar esse versículo de número 1 aqui. Acho que é um versículo de forma muito intensa, que temos muito a aprender com essa palavra de Romanos, tá? Como eu falei para os irmãos, é um livro para ser estudado, porque de fato ele nos ajuda muito a entender o plano da salvação, o projeto de Deus para o seu povo, para a sua igreja, de uma forma que a gente possa crescer na graça e no conhecimento dessa palavra. Os irmãos acharam? Somente o versículo de número 8, o versículo de número 1, especificamente a parte B. Nós vamos distribuir esse versículo em 3 partes, tá? Nós falamos na terça-feira sobre uma condenação em andamento, tá bom? E nós explicamos para os irmãos aqui que tem pessoas que estão vivendo esse estágio em diversos lugares e às vezes bem pertinho da gente, pessoas que a gente ora de forma intensa para que Deus esteja cuidando e trazendo o plano e o propósito da salvação na vida dessas pessoas. Mas a gente às vezes vê, e de forma muito triste, a gente vê pessoas em um estágio de condenação, que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e essas pessoas, a cada dia que passa, elas se envolvem mais nesse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Mas hoje nós vamos para a parte B desse versículo. Vamos ler o versículo inteiro? Vamos lá? Eu vou contar de 1 a 3 e eu quero ver toda a igreja. 1, 2, 3. Então nós falamos sobre essa condenação na terça-feira passada e hoje nós vamos falar sobre essa parte B, que é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém? Fecha teus olhos. Deus, muito obrigado. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que haja uma compreensão da Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, eu estava lendo essa tarde aqui esse versículo e eu lembrei de um momento que eu vivi mais a minha mãe. Nós fizemos um projeto para passar o dia pescando, e aí eu saí com ela, saí mais uma senhorinha e 3 cachorrinhos, que era uma beleza. Porém a mata era mata que tinha onça, né? Região ali de Tucumã, aquela região de São Félix do Xingu, região muito perigosa. E tem alguém que não é evangélico conosco nessa noite? Tem alguém que não é evangélico? De outra igreja, porventura alguém que não é dessa igreja, de outra igreja está conosco nessa noite? Está ali, que diremos? Seja bem-vinda, em nome de Jesus, volte sempre. A gente saiu com um projeto de voltar e não demorar muito no mato. A gente foi, pescou, pegou muito peixe. Só que no retorno, como nós fomos daqui para lá cortando um cipó, cortavam árvore, a gente foi. E no retorno, minha mãe falou assim: meu filho, Dona Maria, já está tarde, nós vamos cortar a volta. Nós vamos fazer o quê? Cortar a volta, vamos encurtar o caminho. Eu falei: mãe, mas o caminho certo é aqui por onde nós veio. Já está marcado de facão,
E ela falou que nós precisamos chegar logo. E aí nós foi cortar a volta. Irmãos, nós passamos o dia todinho cortando volta. Nós entramos à noite. Eu tenho retinose pigmentar e escureceu, não. Chegou uma hora que a gente pensou que ia morrer comido pelos animais no mato. Eu falei: mãe, se a senhora quiser ir mais a Dona Maria, a senhora pode ir. Eu tinha 13 anos de idade. Se a senhora quiser ir, a senhora pode ir. Eu não consigo mais enxergar de noite. Ela olhou para mim, ela é muito bruta, cearense valente que só. Ela olhou para mim e falou assim, olhou com os olhos cheios de lágrimas, olhou para a Dona Maria e falou: vamos procurar uma árvore para nós dormir. Eu já tinha sido picado pelo aquele formigão Cabo Verde. Tem muita gente que não conhece, mas é um formigão grandão que, para começar, para melhorar o dia, a primeira coisa que acontece é que dá uma íngua debaixo do braço. E nós subimos em uma árvore, ela me amarrou o meu braço lá em cima e fez um plano já. O Otávio dava umas voltas ali pertinho, ela fez um plano comigo, falou: meu filho, a onça vai vir hoje, né? E a gente não sabe que jeito vai ser a noite, mas a velhinha vai ficar na parte de baixo, e quando a onça chegar eu meto o pé na cabeça dela, a onça vai comendo ela, e aí é o prazo que nós... É amiga, né, irmão? Amiga da onça, né? E amarrou meu braço lá. A chuva caiu e a muriçoca a noite todinha chupando sangue. Foi uma das noites mais tensas da minha vida. O que eu quero falar para os irmãos nessa noite é que só existe dois caminhos: aquele que é certo e aquele que com certeza vai dar errado. Esse para nós deu errado. As cachorras que a gente tinha levado nem miava de noite, e aqueles bichos lá uivando, aquele negócio todo, né? Nós passamos um dia, uma noite, o outro dia, até meio-dia perdido nessa mata. Só existe dois caminhos para o ser humano. O caminho que nós estudamos aqui na terça-feira, que é um caminho que está em andamento, é o caminho da condenação, que é um caminho de dor, é um caminho de morte, é um caminho de miséria, é um caminho do tédio. A gente fica imaginando o quanto que as pessoas estão andando, estão nesse caminho, e às vezes não percebe. Eu vi essa semana um vídeo de uma senhora que se acha uma serpente, andando em uma cidade grande. Meu Deus, que dificuldade é aquilo! Ela se acha que é uma cobra, né? Que a gente sabe que tem uns que são cobra, mas pelo menos eles não se vestem, né? Essa lá se vestiu como serpente, e daqui para trás aqui é uma caldona, e ela vem com as duas mãos assim, uma calamioa, andando na rua, e aí chega fica olhando lá o negócio abrir para poder passar, é aquele sofrimento. Irmão, só existe dois caminhos, e o caminho da condenação é um caminho triste, mas existe o segundo caminho, que é o caminho da vida, é o caminho para o Pai, é o caminho para o Filho, é o caminho para o Espírito Santo. Existem esses dois caminhos, e o homem tem essas duas alternativas. No caminho da condenação, família, dinheiro, fama, altos encontros, viagens, nada é suficiente se ele não estiver no caminho da graça. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Foi Jesus que falou. O apóstolo Paulo falou no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: a minha suficiência vem de Deus. O homem não vai chegar em lugar nenhum se ele não tiver um verdadeiro encontro com Deus. O máximo que pode acontecer com ele nessa terra é que vai acontecer um inchaço, onde ele vai achar que cresceu, ele vai achar que está grande, mas ele não vai estar grande, não vai. O menino começou a gritar: mãe, 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 corre aqui, mãe. E a mãe dele saiu desesperada, achava que era outra coisa.
E ele gritava assim, antes dela chegar, ela escutava ele gritando: mãe, corre que eu cresci, corre que eu estou grande. Mãe, corre, eu estou grande. Quando ela chegou lá, vocês sabem o que tinha acontecido? O menino estava atravessado na cama. Às vezes, na cabeça de muita gente, ele cresceu, está grande, escarnece, zomba de Deus. Irmão, eu estou vendo uma listagem de pessoas famosas, que fez fama, fez nome, vendeu milhões de cópias, mas no alto da sua carreira escarneceram de Deus, e hoje está morrendo de formas que a gente fica pensando: meu Deus, como é que pode? Irmão, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, o homem vai ceifar. Deus está à parte de tudo que acontece nessa terra. Porque o camarada acha que é um grande influenciador, porque acha que é um grande cantor, porque acha que é muito inteligente, é sábio e é autossuficiente para inclinar pequeninhos à destruição, à perdição. Ele vai pagar caro diante de Deus, irmãos. Paga caro. Preste atenção, de hora em quando vocês estão vendo aí pessoas, eu não vou falar nomes aqui por uma questão de ética, pessoa que a todo momento falou muita besteira quando estava no auge do sucesso, e agora estão no leito da morte pedindo oração, pedindo misericórdia. Mas o nosso Deus é um Deus de graça. Essa graça alcança todos aqueles que abraçarem a Jesus de fato. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 12 a seguir, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora observe comigo aqui, tá? Que nós vamos observar que o apóstolo Paulo diz: a minha suficiência vem de Deus. Então, com Deus nós temos salvação, com Deus o homem pode ter a graça, o homem pode ter um bocado de coisa, mas sem Deus o homem pode não passar de simplesmente, como disse o cantor que viveu e teve uma história linda no nosso meio, o cantor Jair Pires, que eu conheci pessoalmente: o homem não passa de uma folha seca caída no chão. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Outro dia, eu conversando com um amigo meu, ele falou para mim que a pior crise que ele teve foi uma crise durante 40 dias. Ele, filho de pastor, cantor, conhecido, uma pessoa que gravou alguns CDs, que era muito admirada por muitas pessoas, e de repente, do nada, ele sente que tem alguma coisa, ele simplesmente não sabe o que aconteceu. Só que ele poderia participar de vários eventos, pregador bom, cantor bom, e ele não conseguia sentir mais nada, irmão, não conseguia sentir Deus. Ele simplesmente começou a viver uma experiência nova, que ele disse que nunca tinha passado por aquilo. E passou-se alguns dias, 10, 20, 30, 40, 50 dias. Ele disse que ficou muito preocupado, ele orava a Deus, levantava as madrugadas e nada. Os parentes dele moravam em uma cidade do Goiás, e ele começou a entrar em um estado quase que de depressão, muito preocupado com aquilo, e ele começou a ficar preocupado. Os parentes dele levou ele para o Goiás, levou ele para algumas cidades históricas. Ele começou a olhar aquelas cidades, a admirar as suas arquiteturas, admirar a sua história, e histórias de cidades e de lugares que era lugares tombados, patrimônio público do município, histórias lindas, mas ele disse que nada daquilo tirou aquele vazio que estava dentro dele. Existe algo aqui dentro de nós que somente Deus é suficientemente, tem o tamanho suficientemente para ocupar esse lugar. Ele disse que andou tudo aquilo, e aí ele voltou para casa, e um dia ele foi para um lugar simples, à beira de um córrego, um negócio assim. Ele disse que deitou debaixo de uma tapera e dentro de uma rede, e com o cantar de alguns animais à noite, uma brisa suave parece que chegou naquele ambiente,
E de repente ele começou a sentir a presença gloriosa do Espírito Santo. Ele disse que chorou naquele momento, se alegrou, conversou com Deus naquela noite. Ele falou: pastor, eu não quero ter mais uma experiência daquela sem sentir a presença de Deus na minha vida. O homem não foi feito para ficar longe de Deus. O homem não foi feito para ficar sem estar se conectando com Deus, para que Deus seja o mentor do seu dia, da sua mente, do seu entendimento, para que Deus possa estar guiando os seus passos, iluminando o seu dia e ajudando a você a tomar as decisões que você precisa tomar. Aleluia. Versículo de número 8, a parte B, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, você pode... Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Mesmo assim, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você entendeu? Nós somos corpo, alma e espírito, mas mesmo assim nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sabe por quê? Você não pode pertencer a dois senhores. Você não pode ser uma fonte que transborda dois tipos de água. O versículo está dizendo aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos no terreno da condenação. Você não está nesse terreno porque você entregou a sua vida a Jesus. Por mais que o inimigo queira, por mais que ele luta, e todo dia ele faz isso, enquanto tem pessoas que acham que o demônio não dorme, ele trabalha dia e noite para ver as coisas acontecer de forma ruim na tua vida, tá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, e o que significa estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Porque a gente sabe muito bem, a gente sabe estar em crise. Às vezes a gente tem uma metodologia muito boa de estar em medo. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que têm medo do dia, tem pessoas que têm medo da noite, tem pessoas que têm medo do vento, tem pessoas que têm medo do horário, tem pessoas que têm medo de sair na rua, tem pessoas que têm medo de ficar em casa, tem pessoas que têm medo. Faz parte até da nossa defesa, mas tem pessoas que têm medo além daquilo que deveria ter. Tem medo de tudo. Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm pecado. As pessoas às vezes não sabem o que é estar em Cristo. Ele sabe estar em crise, em medo, às vezes sabe estar em pecado, sabe estar em falência, em falta. Ele sabe que às vezes está em débito, mas às vezes não sabe o que é estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Porque há muitas pessoas que acham que Cristo é uma rasura muito superficial. Outros acham que estar em Cristo é artificial, mas viver em Cristo é algo real. É algo real. A Bíblia compara o homem como o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, com 3 anos, ele não passa de 5 centímetros. 5 centímetros em cima da terra. Por que a Bíblia te compara como o cedro do Líbano? Mas ele com 5 centímetros em cima da terra, embaixo da terra, tem 1,5 metro de raiz. Tem 1,5 metro de raízes. É por isso que o vento te leva para um lado, é por isso que o vento te leva para um outro, é por isso que a Bíblia diz aí no livro do Salmo de número 92, versículo de número 13, 14, por ali, diz que o servo de Deus, o homem de Deus, ele é comparado com uma tamareira. Existem muitos milhares de palmeiras, mas a tamareira ela é diferente. Ela começa a produzir depois de 150, 200 anos, mas quando ela começa a produzir, ela não para mais.
Além disso, as suas folhas servem. Além disso, serve para fazer pente, para fazer escova, outras coisas mais. A sua árvore, Israel passou 40 anos carregando a semente dela, porque em terreno onde outra árvore não dá certo, é exatamente ali que a tamareira dá certo. E algo mais interessante é que a tamareira, os ventos normais aí de 70, 75, 80 derruba qualquer árvore, mas a tamareira não, ela aguenta vento de 100 km, de 150 km por hora, e aí ela dá uma curva, ela faz uma curvatura e ela vai, o vento vem, ela topa a sua copa no chão, e quando aquele vento passa, aí ela se ergue novamente, e aí pode dar um vento maior, porque agora é que ela está forte mesmo. Está em Cristo, é isso. Amém, meus irmãos? Às vezes você não entende porque você é falho, você é um ser humano como qualquer outro, e de repente tem hora que você olha para trás, meu Deus, que vento foi que passou aqui? Foi um vento mesmo do mal, mas Deus não deixou você cair, Deus não deixou sua família cair, porque você está edificado na rocha que é Jesus. Está em Cristo. É diferente de tudo que você já pensou, já imaginou. Está em Cristo. Estar em Cristo não é estar no pastor, porque tem gente que não está em Cristo, ele está no pastor. Se o pastor viver uma crise, ele também entristece. Se o pastor baquear na fé, ele se lascou todinho, porque ele estava discípulo do pastor até não dá mais. Enraizado no homem. Aí você vai morrer muito fácil de traumatismo craniano, mergulho profundo em pessoas rasas, porque gente é gente, homem é homem. Mas quando você está em Cristo, irmão, é diferente de tudo. É diferente de tudo. Tem uns que não estão em Cristo, estão na igreja. A igreja dele é que é a melhor, a igreja dele é que acerta. E aí, outro dia eu vi um cara que disse que teve uma revelação, que Deus encontrou com ele e ele teve que vir nessa terra de volta, porque só existia 3 igrejas na terra que era certa. Uma tinha 15 pessoas, a outra tinha 18 pessoas, uma era lá no Nordeste, a outra era no Mato Grosso e a outra não sei aonde mais. Eu falei, meu Deus do céu, o que Jesus foi fazer na cruz mesmo para salvar menos de 50 pessoas? Irmão, tem umas coisas que é de muita idiotice, que eu não perco nem meu tempo para assistir e nem para conversar conversas rasas como essa. Aí tem pessoas que não está em Cristo, está no pastor, o outro não está em Cristo, ele está na igreja. De forma que se a igreja dele fechar na cidade, aí ele tem que mudar de cidade, porque ele sabe que a única que leva para o céu é aquela plaquinha que tem na frente daquela igreja que ele congregava. Você quer que piore? Tem pessoas que não estão em Cristo, não estão na igreja. Tem muita gente que é invocada com o cabelo dos outros, com a roupa dos outros. Eu fui pastor de um rapaz, que há pouco tempo atrás, ele chegou em mim e falou, pastor, eu não consigo mais. Eu falei, meu filho, o que é que não consegue? Não, pastor, eu não consigo mais, sabe? Eu fico olhando assim, tanta gente com falhas na igreja. E ele esqueceu que comigo ele passava às vezes 3 horas, sem eu conseguir falar uma fala, e ele só falando das falhas dele. Eu querendo conversar com ele. E aí ele... um dia, sabe, pensa numa pessoa que veio de um lamaçal mesmo, igual diz outro, um lamaçal. A vida que aquele rapaz veio era um lamaçal, terrível lamaçal, de pecado e de outras nojeiras mais. Aí um dia ele falou, pastor, eu acho que eu vou para outra igreja. Eu falei, vai, meu filho, vai. Irmão, pensa num cara que é aberto para isso. Quer ir, meu filho? Vai com Deus. Passa no secretário e pega sua cartinha e vai com Deus. Mas eu vou segurar uma pessoa que não está em Cristo, irmão. Se Cristo não conseguiu segurar ele, eu vou conseguir.
Eu vou conseguir, irmão? Aí tem pastor que fica segurando a carta do irmão. Não, irmão, entrega, vai, Roberta Miranda nele. Uai, é um direito, todo mundo tem direito à carta. Uai, você vai ficar lutando por uma pessoa que você sabe que ele não vai chegar onde você quer. Deixa ele se virar sozinho uma hora, irmão. Tem coisa que pastor não ensina, tem coisa que pai não ensina, tem coisa que mãe não ensina, tem coisa que o cara vai ter que aprender com Deus e através do tempo levando muita pancada. Isso aí é experiência que é só Deus e o tempo. Deixa. Irmão, eu converso uma coisa com uma pessoa, essa semana veio uma pessoa, pastor, eu falei, irmão, se for o mesmo assunto, eu não quero conversar esse mesmo assunto com o senhor, não. Porque eu vou estar assim, eu não quero conversar um assunto que eu já conversei contigo. Você está desse jeito aí porque você quer. Eu já falei de que forma que você resolve. Você não quer, irmão, eu não vou poder fazer nada, o senhor precisa querer, falei para ele. Mas pastor, eu falei, não tem mais pastor e nem menos pastor, meu irmão. Tá? Se o senhor fizer assim, vai dar certo. Se o senhor fizer assim, vai dar errado. Porque é a Bíblia que diz. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Amém? Aí, irmão, ele falou, pastor, eu vou. Eu falei, irmão, antes do senhor, eu vou só falar uma coisa para o senhor. Qualquer igreja que o senhor chegar, o senhor vai ver o defeito de todo mundo, loguinho. Primeiro porque eu sou um cara inteligente. Você é um cara inteligente, né? E eu acho bom conversar com pessoas inteligentes. Você conversa uma ou duas vezes, ele já entendeu, irmão. Quando o cara não é inteligente, aí é um problema. Irmão, e outra coisa, se o senhor achar essa igreja perfeita que o senhor, não entre nela não. Não entre não. O senhor vai criar problema para essa igreja. Eu falei, pastor, por que o senhor fala isso? Eu falei, porque a única igreja perfeita vai ser a igreja que vai ser arrebatada da igreja. Essa é a igreja perfeita, a igreja do céu, a igreja da bolda do cordeiro. Essa é a igreja perfeita. Aí pegou, irmão. Ele foi, irmão, para ajudar, ainda teve uma visão com o dono da igreja lá. E aí disse que o cara ia lá e levava uma cesta para ele. E o pior é que eu levava a cesta todo mês e ele Deus nunca mostrou eu com ele. Meu Deus do céu. Aí o outro lá foi lá e levou uma cesta para ele e ele foi. A igreja do outro é aquela igreja, né? Saiu da Madureira e só tem a nata mesmo. Aquelas pessoas que não dá certo em lugar nenhum, vai para lá, a turma recebe e não passa de problema. E ele foi com poucos dias que ele estava lá, ele ficou sem jeito, e alguém, pastor, chama ele. Irmão, eu não chamo ninguém para vir para a igreja que eu sou pastor, não chamo, porque se eu chamar e eu precisar chamar a atenção dele, vai falar que está aqui porque eu chamei. Então fica lá, o dia que ele vier, que ele quiser congregar aqui, eu vou contar o beabá para ele do jeito que é. Aí ele ficou, irmão, e beirou, aí um dia ele não aguentou não, me chamou. Pastor, o que foi, irmão? Eu falei, não, o senhor não precisa falar não, eu já sei o que é. O senhor quer voltar? Pastor, eu quero voltar, tal. Mas o senhor, lembra, você está voltando para uma igreja que tem muita gente com problema. A nossa igreja, a igreja do Senhor nessa terra, irmão, a igreja do Senhor nessa terra é uma igreja que tem muito problema. Coloca isso na tua cabeça. Porque aqui as pessoas estão sendo trabalhadas através dessa palavra aqui, e é o Espírito Santo regenerador de homens e de mulheres que transforma, não sou eu, não é o pastor, não é o Marildo, não é Samuel Ferreira, não é Cícero. Quem faz essa purificação no homem, que restitui o homem, que molda o homem, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem pessoas que não sabem o que é estar em Cristo, irmão. Mas ele está ali por conta do instrumento, está ali por conta da posição, está ali por conta de os amigos, né? Cristo é
uma eventual, outra, né? O que é estar em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo aqui, como nós já falamos, escrevendo essa igreja, que era uma igreja mista, com romanos, gregos, tá? Bárbaros e outros mais, que era o pessoal que tinha naquela igreja de Roma, e ele estava ali, esse material aqui estava chegando na frente para o povo saber um pouco o que era o teor, e o mensageiro que vinha trazer ali uma fala, e evangelizar aquele povo. Está em Cristo, tem muita gente em Cristo, mas Cristo não está nele, irmão. É outro negócio que faz uma diferença grande demais. Está em Cristo, mas Cristo não está nele. Dá a paz do Senhor, prega, canta, tem credencial de evangelista, tem credencial de pastor, às vezes até pastor presidente. Ele diz que está em Cristo, mas quando você vai conhecer, você sabe que Cristo não está nele. Você pode falar qualquer coisa no meu nome, cabe. Agora, uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. Então, provar que está em Cristo não é dizer que está, irmão, porque a árvore ela só revela de fato quem ela é pelos seus frutos. Cristo muitas vezes não está nem perto dessa pessoa que diz que está nele. Cristo às vezes não está nem perto. Outro dia eu vi uma pessoa que se diz servo de Deus numa roupa tão escandalosa que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com medo do cara perguntar: é da tua igreja? O que eu ia falar, irmão? Fiquei perguntar. Outro dia o irmão falou assim: pastor fulano da sua igreja? Eu falei: é. Aí fiquei sem jeito. Falei: é. Uai, mas eu sou pastor de uma igreja, nem tudo que eu prego lá todo mundo escuta, mas nem todo mundo ouve. Todo mundo escuta, mas nem todo mundo ouve. Todo mundo escuta, mas nem todo mundo guarda, irmão. Eu falei: meu filho, ele congrega lá, mas não escuta o que eu prego, o que eu ensino. Eu falo: irmão, tem crente que é assim, você fala para ele fazer: irmão, tem como o senhor fazer assim? Tem como o senhor andar aqui pelo lado direito? Aí ele vai assim, do lado esquerdo. Aí vai fazer o quê? Deixa aí, irmão. Deixa aí. Né? Deixa aí. Tem coisas que eu não posso pôr a mão nesse negócio. Um dia eu fui orar por uma irmã e Deus me repreendeu, falou: tira a mão dela, porque é a minha mão que está aí. Deixa eu tratar, deixa eu cuidar. Então, irmão, preste atenção. Está em Cristo, mas Cristo não está no coração dessa pessoa. Ele diz que está em Cristo, mas só fala asneira. Irmão, está em Cristo, mas xinga Deus e o mundo. Aqui na igreja é um verdadeiro, né? Aí chega em casa, quer bater na mulher, quer espancar os filhos e xinga. E como diz uns parentes antigos que eu tinha, vira o Zé Telo. Vira o Zé Telo. Eu não sei o que significa Zé Telo. Acho que é um Zé e um Telo lá, né? Mas eu acho... Pega no microfone, meu Deus do céu, parece que não tem só um Espírito Santo não, parece que entram uns 5 Espíritos Santos nele, e vira um negócio doido. Saiu daqui. Tem irmãos, filma aqui, ó, cadê o filmador? Filma aqui que eu vou. Tem irmão que é assim, põe pra cá. Tem irmão, isso tem demais nas igrejas. Principalmente igreja que tem 2 bandas, que tem 3 bandas, que tem 4 bandas, e o sonoplasta faz parte de uma banda. O que acontece? Na vez da banda dele, o trem está afinado, o microfone está aguçado, aquela coisa mais linda. E quando é a vez da outra banda, o sonoplasta, que é da banda anterior, que fica
aquela concorrência dentro da igreja. Ele mexe no som, ele esculamba lá, ele põe a mão de forma que o trem não presta. E assim a igreja tem vários partidos, pessoas de todas as naturezas, pessoas que o outro está cantando, aí deu errado, ao invés de estar orando, Deus tem misericórdia, repreende todo mal, ele fica torcendo para o outro errar o negócio. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim, ó. Os irmãos estão aí, vê a irmã Mariquinha cantou, vê o irmão Sebastião pregou, vê o irmão Antoniel, vê lá, e ele está aqui assim, ó, sonhando, e maquinando, e julgando. Falei, meu Deus, como canta ruim. Meu Deus, que saudação é essa? Ele só pensando aqui. Eu conheci um, irmão, até pende o pescoço e fica com a cabeça assim, quando não está gostando. Aí você fala assim, agora, o pastor fulano de tal, ou o presbítero Sebastião do Grande está com oportunidade. Aí dá o microfone, igreja, e aí ele diz que a igreja é fria, diz que a igreja não tem Deus, que não sente Deus, que vai mudar de igreja. Irmão, isso é comportamento de quem está em Cristo. O que tem nesse microfone aqui, irmão? Isso aqui não tem nada. Se Deus não tiver em mim, não tem nada nesse microfone a não ser pilha, que a partir de alguns momentos tem que trocar, porque até senão ele para. Amém? O que é estar em Cristo? Está em Cristo, mas Cristo não está no coração. Está em Cristo, mas Cristo não está em suas infidelidades. É o tempo todo pedindo perdão e errando, pedindo perdão e errando, pedindo perdão e errando. Vá para a Baixa da Égua. Irmão, Baixa da Égua é um lugarzinho que tem no Maranhão. Tem gente, o pastor está xingando. Não, Baixa da Égua é um lugarzinho que tem aqui no Maranhão, aqui, ó. Baixa da Égua. Irmão. O irmão todo mês chegava no pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu pequei. Ajoelha aí, o irmão ajoelhava. Deus, perdoa o pecado do teu filho, ele quer participar da Santa Ceia, tem misericórdia. Deus, perdoa. No outro mês, tá o irmão lá de novo. Pastor, ora por mim, porque... O que é, irmão, que está acontecendo? Eu roubei uma corda. Aí ajoelhava, Deus, perdoa. O teu filho roubou uma corda. Perdoa o pecado dele. Ele tomava a Santa Ceia. No outro mês o irmão está lá de novo. Pastor, ora por mim porque eu roubei uma corda. O pastor um dia falou assim: ô irmão, o que está acontecendo contigo, rapaz? Aí ele falou: pastor, eu senti de Deus de confessar. O que foi, meu filho? Você sabe esse tanto de vezes que eu venho aqui confessar que roubei uma corda? Sim. Pastor, na ponta de cada corda dessa tem um bode. Ele só contava a metade. Falava que tinha roubado a corda, mas não falava que na ponta da corda tinha um bode. Está em Cristo, mas Cristo não está nas suas atitudes. Irmão, a cidade precisa... Irmão, tem pessoas que não pregam, não precisa. Tem pessoas que não cantam, não precisa. Deus vai salvar pessoas através do teu testemunho. Deus vai salvar pessoas através do teu testemunho. Eu conheço muitas pessoas que falam assim: pastor, o dia que eu for da sua igreja, eu vou ser do jeito do fulano de tal. Mas eu conheço muita criancinha que não quer nem saber de parecer ser um obreiro, como alguns que tem por aí. Está em Cristo, mas Cristo não está nos negócios nojentos que faz. Irmão, o que é a lei da demanda e oferta, né? Você vai estudar sobre gráfico da Bolsa de Valores, você vai ver que existe o gráfico, as velas de Kendall, tá? As limitações de preços, demanda e oferta, essas coisas tudo mais aí. O negócio, para ser bom, tem que ser bom para você e tem que ser bom para o outro lá que está fazendo negócio contigo. Negócio bom é assim: eu fiz um negócio com o pastor Eldo, foi bom para mim, foi bom para ele. Agora tem gente, irmão, que diz que está em Cristo, mas o negócio dele é passar os outros para trás.
Irmão, mas o que tem de crente caçando uma oportunidade, chegando a cego? Presta atenção, irmão. Tem um filme cristão que diz assim: se fosse Jesus aqui agora, o que ele faria? É assim que você fazer um negócio, você tomar uma decisão, você fizer isso. Toda vida que você tiver na dúvida, você vai se fazer essa pergunta: se fosse Cristo aqui. Eu conheço crente, irmão, que vem para a igreja com a cara ruim. Não é porque ele é feio, não. Ele é feio, mas quando ele é alegrezinho, até que o bichinho dá, sabe? Mas tem uns que vêm com a igreja emburrado, com a cara ruim, e sai pior ainda. Eu já vi crente com as mãos tiradas, dando a paz do Senhor, e o cara sai cego. Mas que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Paulo um dia falou assim: ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. Que uns falavam eu sou de Paulo, outros falavam eu sou de Apolo, outros falavam... E tinha uns que era de Cristo, tinha uns que no meio lá diziam que era de Cristo. Paulo diz: ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. Paulo ficou zangado. Tem dia que não é para menos, irmão. Tem dia que dá para zangar, né? Está em Cristo, mas Cristo não está nos seus negócios, negócio sujo. Está em Cristo, mas Cristo não está na mente. Mentes frutíferas para o mal, adúlteras. Irmão, presta atenção. Nós temos uma ferramentinha aí que é o mundo às nossas mãos. E é o mundo em todos os sentidos que você pensar. Você precisa entender que Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é diferente de tudo. Eu falei aqui, irmão, estar em Cristo é diferente de tudo que o mundo possa imaginar. É estar em Cristo de fato. Eu conheci um grande pastor e pregador itinerante de muitos anos atrás, muito conhecido no Brasil. Um dia ele era pregador muito conhecido, ia para muitos lugares, a filha cantora, e Deus falou que ia levar ele, para ele. Falou para ele. E ele tinha um congresso para pregar. E aí a filha queria mais ele, que era cantora, falou: para ir você vai mais eu, mas para vir você não vai vir mais eu. Ele foi para o congresso, mas a filha... E aí, voltando para casa, a filha veio em outro veículo, voltando para casa. Em uma ultrapassagem ele morreu. Antes dele morrer, ele evangelizou o rapaz do corpo de bombeiro, pediu: não ligue para minha esposa agora à noite, deixa para ligar para ela amanhã, deixa ela acordar para vocês dar a notícia. Deus já havia falado que ia colher ele. Estar em Cristo é ter noção não só nesse mundo aqui, mas do mundo espiritual, é ter essa particularidade com Deus. Eu falei para uma pessoa dessa igreja, esses 2 dias a gente foi na casa dessa pessoa. Eu falei: vocês precisam entender que o que acontece aqui nesse mundo físico, ele começa no mundo espiritual. Mas quando você não é espiritual, você não consegue detectar. Você não consegue detectar, porque você é carnal. Você está em Cristo, mas não sabe, a sua crença em Deus não tem profundidade nenhuma. Você está porque é bom não fumar, é bom não beber, é bom não bocado de coisa aí, mas não é porque você quer ter uma aliança com Deus. Estar em Cristo é diferente de tudo, irmão. Você precisa estar na Assembleia de Deus, mas principalmente o Deus da Assembleia de Deus precisa estar em você. Não adianta ser da Assembleia de Deus, mas Deus não está nessa Assembleia. É uma Assembleia que Deus não está, é uma Assembleia de tolo. Amém? Vamos encerrar, irmão. Está chegando aqui, ainda tinha um bocado de coisa aqui, mas vamos encerrar. Olha só, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, irmão. Quem está em Cristo, irmão, é diferente. As suas vestes denuncia que ele nasceu de novo. Só que esse nascimento, eu quero explicar aqui também para aqueles que não passam de religiosidade, esse nascimento ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Os irmãos estão entendendo? Está em Cristo, mas fuma. Que Cristo é esse que você está? Está em Cristo, mas bebe? Que Cristo é esse? Irmãos, deixa eu falar um negócio. Eu tive que falar uma fala no grupo de conselho de pastores. Nós estamos, o Dia dos Evangélicos é mês de outubro agora, nós estamos vendo uma data, um cantor para vir cantar na nossa cidade, e aí nós escolhemos alguns nomes, alguns pastores, e teve um que questionou: pastor, e eu, o fulano de tal, que eu dei o nome, eu falei: irmão, deixa eu falar um negócio aqui para o senhor, como é que nós vamos trazer um cara desse para cá, que nós não temos hoje uma logística para hospedar esse indivíduo? E a gente sabe que ele é cheio de não intrínseca, só canta se for a um valor X, não vai dormir, vai arrumar problema igual arrumou outro problema em outro lugar por aí, e a gente não quer esse tipo de coisa por aqui. Vamos caçar pessoas que sabe, que a gente sabe que é do povão, sabe? Tem pessoas assim, pessoas muito conhecidas, pessoas de Deus. Agora, irmão, é um absurdo a quantidade de dinheiro que esses indivíduos ganham para vir cantar no lugar desse aqui, ainda é cheio de frescura ainda. Eu falei: olha, eu e um bocado aí optou que, mas nós volta aqui. Mas esse tipo de gente, irmão, trazer um cara desse, tinha um aí que andava para todo lado, era admirado, eu admirei muito ele, irmão. O cara hoje, essa semana agora, as igrejas pagando caro para o cara ir cantar, e o cara está não sei quantos anos, aviciado em jogo, fumo e cachaça. Aí a igreja, as irmãs vendendo salgado, vende geladinha, vem esforçando para trazer um indivíduo aqui, irmão. É por isso que às vezes eu prefiro muito mais ouvir um irmão que é simplesinho, mas que eu conheço ele pode até não saber falar direito, que eu também não sei, eu não estudei, irmão, só estudei 2 anos na minha vida, também não sei falar direito, mas eu prefiro muito mais ouvir ele, de ver um cara que fala bonito, mas ninguém sabe de que jeito é que ele vem rolando aí na estrada para cá. Amém? Está em Cristo, irmão, mas Cristo não está nele. Está em Cristo, mas cobiça. Que Cristo é esse? Está em Cristo, mas mente. Está em Cristo, mas só vive falando mal dos outros, irmão. E fala do pastor. Irmão, tem dia que minha orelha coça, queima. Sabe, eu vou caçar umas pomadinhas para passar. Eita Deus. Irmão, mas você sabe que a gente sente. Irmão, pastor sabe. Pastor sabe. Um dia você vai ser liderança e você vai saber. Eu sei tudinho. Estava conversando com uma pessoa essa semana, eu falei: meu filho, não precisa me falar que eu sei de tudo. Irmão, vocês estão me olhando aqui nessa noite, eu tenho só essa cara de bestão mesmo, não é cara de besta, né? Mas olha, eu sei de um bocado de coisa. Mas nas minhas orações, eu falo: Deus, abençoa tua filha, abençoa teu filho. E eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Porque é assim mesmo, irmão. É gente é assim. Gente é assim. O pastor disse que o paizinho dele, bem de idade, e aí foi beber uma água e ele não sabia, o pai dele pedindo socorro e tentava falar, e ele: fala pai, e ele batendo nas costas do pai, fala pai, o que o senhor quer falar? Aí ele conseguiu falar e falou: meu filho, é assim mesmo. É assim mesmo. Mexer com gente é assim mesmo. Amém? Está em Cristo, mas mente. Irmão, vocês acham que crente mente, irmão? Crente mente, irmão?
tem de crente aí, irmão, com a mentirinha da despesa, né? A mentirinha, diz que é a mentirinha da despesa. É isso mesmo, é a mentirinha da despesa que fala, é? Do gasto, né? Ah, tem a mentirinha do gasto, mentirinha santa. Missionária Eva, tem mentira santa? Também nunca vi falar não, irmão. Irmão, mentira tem um pai. Quem é o pai dela? O diabo. Então ela é santa? Não é. Ela é um capetinha pequeno. Essa mentira é um capetinha pequeno. Ela tem um pai e a Bíblia diz que é o diabo. Está em Cristo, mas gosta muito de arruinar a imagem dos outros. Se tu vê um irmão na beira do precipício, não empurra não, chama ele, conversa com ele, fala: irmão, olha, pelo que eu entendo da palavra, o caminho é esse. Não, mas a primeira coisa que ele falou: não, estou vendo, eu vou levar ele no ministério, eu tenho uns 3 obreiros aí que gostam mesmo de meter, eu vou levar logo, que aí exclui logo essa peste. E não é assim que faz não, irmão. Hoje é ele, amanhã é você. Quem está em pé precisa ter muito cuidado para não cair. Eu já falei isso aqui, por mais que melhor que seja a tua posição, o teu lugar. As melhores pessoas estavam nos melhores lugares e foram as maiores quedas. Quem foi? Foi o Adão. Lúcifer, que era um anjo de luz. O Judas, que era um dos apóstolos de Jesus. Então não é porque você está numa boa posição que você tem que desgraçar a vida do outro, não. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Cristo, mas planta tipi na porta. Quem sabe o que é tipi? Você chega lá: bom, o que é isso aqui? Não, pastor, isso aí, se alguém estiver falando mal da gente, o cheiro vai longe. Está em Cristo, mas faz meditação transcendental. Está em Cristo, mas ensina simpatia para os outros. Está em Cristo. Não, irmão, deixa eu fazer uma oração aqui. Eu vou fazer: Deus, cura o teu filho. Aí fala assim depois: irmão, eu esqueci de falar, rapaz, tem um remédio que eu tomei a semana passada. Uai, irmão. Está em Cristo. Está em Cristo. Mas tem medo de macumba. Tem crente aí que tem medo de macumba, irmão? Tem, irmão. Eu sei que tem. Pastor, eu acho, estou sentindo uns calafrios. Ui! E eu vi que ela tem uma foto minha. Irmão, pode pegar, irmão, pode pegar. Outro dia eu estava num lugar e Deus usou uma irmã lá, né? E todo lugar que eu prego e canto, vem muitas pessoas, entregam profecia, e eu já recebi tanto recado e eu ficava muito julgando. Eu parei de fazer isso, irmão. Hoje eu não julgo mais. Eu só falo assim: Deus, o que for do Senhor vai acontecer. O que não for, não vai acontecer. É simples assim. Eu não fico mais julgando, porque eu gastava muito tempo julgando as profecias. Eu parei de julgar as profecias. Falei: Deus, o que for do Senhor vai acontecer, o que não for, não vai acontecer. E a irmã, dizendo ela que estava sendo usada por Deus, disse que viu alguém, fez um trabalho com um pedaço de carne, colocou na boca de um formigueiro, para que as formigas mordessem o negócio lá. E eu senti dor, para cá, para lá, esse negócio tudo. Mas eu estou engordando para a glória do nome de Jesus. Eu preciso parar de engordar. Está em Cristo, irmão, é diferente de tudo. Mas tem muita gente por aí condenadas, achando que estão em Cristo, mas as suas obras não condiz com o cristianismo. Ele continua carregando as velhas coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa produzir, possa ter efeito na tua mente, no teu subconsciente, no teu coração, e que venha transformar os teus passos, e que aonde você venha colocar as plantas dos teus pés, você seja bênção, porque Cristo está na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Terça-feira que vem nós terminamos esse versículo primeiro aqui. Fique sobre os seus pés, por favor. Oração das irmãs durante a semana. Irmãos, amanhã nós vamos fazer uma foto para o nosso presidente, o pastor Amarildo Martins. Então você vai vir